Sejam bem-vindos aos podcasts do jornal Água e Ambiente. A partir deste mês de abril de 2024, o jornal Água e Ambiente oferece aos seus leitores, mensalmente, 3 podcasts temáticos disponibilizados no portal Água e Ambiente Online e nas plataformas habituais. Sempre à sexta-feira será disponibilizado um programa sobre uma das 3 áreas cobertas pelo jornal Água e Ambiente: energia, resíduos e água. Para alimentar a troca de ideias, vamos contar com 2 intervenientes residentes e, sempre que se justificar, com um convidado, estando a moderação a meu cargo na qualidade de diretor do jornal Água e Ambiente. As prioridades do Governo, expressas nas propostas apresentadas para aos portugueses na campanha para as eleições legislativas, são o mote das conversas de abril. E este é o podcast Água e Ambiente sobre água. Vão acompanhar-me como residentes o António Carmona Rodrigues, professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova, e o Diogo Faria de Oliveira, administrador da Defining Future Options. A nossa convidada é Susana Neto, investigadora na Universidade de Lisboa e membro investigador do Centro de Investigação e Inovação em Engenharia Civil para a Sustentabilidade. É professora adjunta da University of Western Australia desde 2012. Áreas de especialização: água e ordenamento do território, governação da água, política da água, planeamento regional, desenvolvimento urbano sustentável. Susana Neto trabalhou em investigação e política de gestão integrada da água e planeamento territorial nos últimos 30 anos. Muito obrigado. E vamos às prioridades do Governo, e são 3 as que selecionamos: modernização da gestão dos recursos hídricos, incrementar a utilização da água para reutilização, utilizar 25% do volume total de águas residuais tratadas na produção primária, e aumentar a capacidade de armazenamento de água com 2 pontos: ponderar transvases de água superficiais em bacias e aumentar a capacidade de retenção das disponibilidades hídricas. Muito obrigado também ao António e ao Diogo por aqui estarem, por fazerem parte desta equipa que vai desenvolver estes podcasts nos próximos meses e, neste caso, sobre água. António, começo por ti para te perguntar: a gestão dos recursos hídricos em Portugal, é preciso mexer muito, é preciso mexer pouco, é preciso mexer no planeamento, é preciso mexer no licenciamento, na monitorização, na fiscalização, em quê? Bom, obrigado pelo convite, mais uma vez, e cumprimento os meus colegas aqui de painel, especialmente a Susana Neto, com quem tive também o gosto de trabalhar há mais de 20 anos no Plano Nacional da Água, justamente, e o Diogo Faria de Oliveira também, que nos cruzamos frequentemente, e ainda bem, falar sobre as matérias. Bom, eu diria que é preciso, vamos lá ver, que nestas matérias de recursos hídricos não deve haver, digamos, momentos mortos, ou seja, e portanto é preciso ir mexendo em tudo. Eu não digo mexer no sentido vamos fazer do zero, não é? Mas todas essas questões da digitalização, da recolha e disponibilização da informação, da execução dos planos, do licenciamento, etc., são coisas diárias, digamos, que as entidades responsáveis devem fazer para se ir atualizando, porque a dinâmica é justamente grande e, portanto, há sempre situações que requerem, digamos, uma atualização. E, portanto, estas 3 áreas, eu acho que, enfim, podiam ter sido outras, mas essas em si são muito importantes, e eu diria que, como chapéu delas, depois aparece uma outra que não está vertida no programa de candidatura da Aliança Democrática, mas já está no programa do Governo, e que, para mim, é muito importante, que é a capacitação da administração pública. Ou seja, nada disto se faz, efetivamente, se não houver uma valorização dos recursos humanos, especialmente, mas também dos recursos financeiros e dos recursos técnicos adstritos, digamos, à gestão da água em Portugal. E, portanto, é bom que se pense que, para uma gestão adequada, é preciso melhorar, digamos, os sistemas de recolha de informação e de disponibilização de informação já existentes, e aí digo que, de facto, há muitos anos que temos estado parados nesse domínio. Eu acho que é por falta de recursos, e, portanto, é bom que se retome esse tema, assim como também as questões da necessidade de armazenamento. Aliás, Já lá vamos ao armazenamento. Agora ficávamos pela questão da gestão dos recursos hídricos. É só uma questão de atualização, ou o que é preciso é mais do que uma atualização? É mais, e aliás aqui é referido também em matéria, por exemplo, do licenciamento, que é uma atividade importantíssima, não é? No fundo é a transferência de uma competência que é do Estado para alguém, seja uma entidade pública ou privada, individual ou coletiva. É fundamental rever-se um pouco, e aliás aqui no programa fala nisso, uma certa agilização. De facto,
Hoje em dia há muitos utilizadores, especialmente no setor agrícola, que se debatem com enormes dificuldades para ver licenciado uma pequena utilização de captação de água, por exemplo, ou de armazenamento de água. E, portanto, há que olhar para essa realidade e, portanto, é importante dar uma volta, por assim dizer, digamos, a todo esse sistema. Portanto, monitorização, fiscalização e, especialmente, licenciamento. Muito bem. A propósito do reforço das equipas, e nomeadamente da equipa da APA, é recente, vai ser reforçada, abriu um concurso para integrar 150 efetivos colaboradores, novos colaboradores. Diogo, a questão da gestão dos recursos hídricos, como é que está? Que é uma prioridade do que já era no programa da AD, mas é também de estar presente, óbvio, naturalmente manteve-se como prioridade agora no programa do Governo, agora mesmo apresentado. Como é que estamos em termos de gestão de recursos hídricos em Portugal? O que é preciso mexer mesmo? Bom, eu diria que, de facto, isto aparece como uma prioridade, mas mais do que uma prioridade, eu acho que é uma necessidade. Tem mesmo de se modernizar, tem mesmo de se digitalizar, tem mesmo de se colocar as entidades públicas a falar umas com as outras. Quando eu digo a falar, é via plataformas. Acho que é algo que demora tempo, não é uma coisa que se faça de um ano para o outro. São processos que demoram, primeiro tem de se conceber este programa de ação para a digitalização integral do ciclo da água. Há que concebê-lo, depois há que implementá-lo, isto demora muito tempo, e depois há que começar a tirar frutos dele, a ter resultados. Tudo isto demora. Não é algo mais imediatas? Eu diria que é muito voltado para a APA. É uma medida, uma prioridade bastante virada para a gestão da agência em si e dentro da agência, como diz o próprio programa, da tecnologia de medições, transmissão e tratamento de informação. E diria também que tem uma virtude. Acho que é uma medida apartidária. Quer dizer, não há aqui política no meio. Há um interesse, há uma reforma que é importante para nós, para o nosso setor, e é uma reforma que não tem nem esquerda nem direita. Portanto, agora, eu não diria que seria a prioridade, mas sim uma necessidade. Qual seria a prioridade? Bom, eu gosto mais de falar do setor do abastecimento de água e do saneamento. Eu acho que a prioridade era olhar para o Pensarp 2030, algo que não aparecia no programa eleitoral, mas que passou agora a aparecer no programa do Governo. Sim, senhor, já lá vamos, também teremos a oportunidade. Professora Susana Neto, e como é que olha para a gestão dos recursos hídricos em Portugal? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite e é um gosto estar aqui com o António e com o Diogo a discutir estas questões. Relativamente a esta primeira prioridade que identificaram da modernização dos recursos hídricos, eu diria que há algumas prioridades e há alguns princípios que valeria a pena relembrar. Trazendo a água ao meu moinho, eu preocupo muito com a questão da integração territorial, da governança da água, até mais do que da gestão, e portanto julgo que é importante abandonar, até naquilo que considero a formulação tanto do programa eleitoral como do programa que saiu ontem, talvez sugerisse que seja e sei que o Diogo está muito ligado aos serviços, o António não tanto, mas vejo aqui uma visão muito centrada nos serviços da água e pouco centrada nos recursos, embora, neste caso, da mesma forma que os recursos humanos são mais capital humano, também há um capital da água e que dá recursos, mas temos que preservar essencialmente o capital. E eu julgo que em Portugal há uma necessidade absoluta de preservação do capital hídrico no território, ou seja, a água não existe por si só, existe num território, existem bacias hidrográficas em aquíferos, nas zonas costeiras, nas lagoas costeiras, seja onde for, na atmosfera, não existe sozinha. E tem atrás de si e dentro de si espécies, ecossistemas que alimenta, etc, etc. E isto depois falaremos também um pouco a propósito, por exemplo, dos transvases.
mas a água não existe como É preciso temos aqui preservá-la. dentro esses do recursos. copo, mas a preservação da água não é só a preservação do líquido em si, é muito mais do que isso. E que medidas, digamos assim, podia elencar a propósito dessa preservação necessária que fala sobre os recursos hídricos? Em primeiro lugar, julgo que há uma questão absolutamente prioritária, que é finalmente a definição dos caudais ecológicos do lado português, porque nós vivemos numa Península Ibérica em que dependemos, em parte, de recursos superficiais que vêm de Espanha. Temos algum conforto adicional relativamente à Espanha, mas vivemos, de facto, numa região comum e é importantíssimo, até porque tivemos várias ocorrências que todos conhecemos, era importantíssimo que Portugal fizesse a sua parte de definição de caudais ecológicos, que Espanha já começou a fazer, e aí poderemos, de facto, defender o capital hídrico com todos os recursos que ele inclui. Julgo que essa era uma questão importante. Outra questão que eu considero absolutamente prioritária é repensar, porque é referida aqui a questão da lei da água, eventualmente com alguma reformulação, não sei até que ponto é que há aqui intenção de rever ou reformular a lei da água, como Em que sabem. sentido? Não, eu não sei em que sentido é que está proposto pelo Certo, Governo. mas em que sentido é que identifica essa necessidade? Eu identifico mais a necessidade institucional, não tanto da reformulação da lei da água, que decorreu da aprovação da Diretiva Quadro da Água Europeia. Eu vejo mais a questão institucional digamos, do edifício institucional de gestão de recursos hídricos. Foi feita uma concentração na Autoridade Nacional da Água em 2012, 2013. Era necessário repensar essa concentração e voltar a um sistema, digamos, uma arquitetura regionalizada, nós não temos regiões, desconcentrada, para que as administrações de região hidrográfica voltassem a ter, de facto, uma tutela mais integrada e mais próxima das comunidades locais e das comunidades regionais e dos setores que operam e que têm interesse na utilização dos recursos hídricos. E esse papel podia ser desempenhado pelas CCDRs, por exemplo? Também penso que sim. Eu sempre advoguei uma integração, porque acredito que a água já deveria estar integrada no território. Eu penso que na altura, e aliás lembro-me de discutir isso algumas vezes com o Francisco Nunes Correia, por exemplo, que poderia ter sido pensada uma integração mais interessante a nível da CCDR. Não foi feita na altura. Não sei se é fácil agora fazer-se ou não, mas que ela deveria ser repensada como medida institucional, estou plenamente... É a minha ideia. Muito bem, muito obrigado. Vamos aqui para o nosso segundo ponto, e o nosso segundo ponto penso que uma prioridade também já presente no programa da AD e agora presente também no programa do Governo, que é a questão da reutilização da água, água para reutilização. O que é que pensas sobre isto? É importante e como é que se pode incrementar isto? Concordas com a prioridade? Como é que se pode incrementar isto? Claramente, enfim, até há relativamente pouco tempo, consideravam sempre só duas origens de água, as superficiais e as subterrâneas, e a partir de uma certa altura começaram-se a falar também noutras duas, que é a reutilização das águas residuais e a desalinização. Bom, e a reutilização das águas residuais acho que tem grande interesse, para além daquele que tem vindo só praticamente a ser sempre falado, é utilizar água nos campos de golfe, etc. Acho que tem muito mais potencial do que isso. Desde logo, por exemplo, a recarga de aquíferos, que é uma coisa que não se tem vindo a falar muito, mas que é muito utilizado noutros países. A recarga das águas provenientes das estações de tratamento podem, em determinadas zonas, obviamente, ser utilizadas para recarregar aquíferos, como a filtração natural, etc. Isso faz-se em muitos sítios do mundo. Já há uns projetos. Ainda bem que já há projetos. Por cá. Sim, no Algarve. Ainda bem. Mas pronto, era uma coisa que não se falava muito até há pouco tempo. E depois também em muitas indústrias, por exemplo, para trabalhar em ciclo fechado. Entre aquilo que são obrigadas hoje a fazer de pré-tratamento, muitas vezes, ou de tratamento antes das descargas nos meios receptores, e as taxas que têm de pagar para a rejeição nos meios receptores, às tantas é vantajoso pensar num trabalhar em ciclo fechado. E, portanto, as indústrias realmente têm dado uma resposta rápida a estas novas oportunidades, e eu acho que no setor industrial também. No setor urbano, é claro, para além de algumas câmaras que já fazem, lavagem de ruas, rega de jardins públicos, etc., acho que há também algum potencial. E, portanto, eu diria que sim, mas eu também não me esqueceria da própria reutilização a nível do edificado.
Nós hoje temos, já há alguns anos, a certificação energética de edifícios e não temos a certificação hídrica dos edifícios. Nos edifícios há um potencial enorme também de reutilização. Não sei porquê, mas não tem, ninguém fala disso, ou pouca gente fala disso, e acho que aí também devia entrar, digamos, neste espírito, ou nesta filosofia de reutilização. Mas porquê é que se utiliza tão pouco água para reutilização? Já se fala há muitos anos, já está presente nos discursos. Nestas matérias há sempre várias razões, não é? Uma das razões é, muitas vezes, ninguém quer ser o primeiro, porque tem medo que não corra bem. E depois as pessoas começam a ver um exemplo, não foi mau, outro exemplo não foi mau, depois há uma adesão mais fácil, digamos, a estas novas soluções. Eu acho que é uma posição que é, pronto, que é assim, é a natureza humana que não quer toda... Porque há preocupações do ponto de vista da qualidade, se ela é utilizada, por exemplo, em serviços públicos, quais são as condições fitossanitárias, de que garanta, digamos, a taxa de gestão de recursos hídricos podia ser uma ferramenta para incentivar a utilização da água para reutilização, quando estivesse disponível água para reutilização, penalizar a utilização de água potável, por exemplo? Pois, eu acho que pode ser um estímulo, Acho que deve também se traduzir num estímulo, digamos, esta opção, não é? Desde logo através, por exemplo, da taxa de utilização. Mas eu acho que... Talvez não tanto pela penalização, mas pelo incentivo. Sim, ou seja, haver um desconto pela reutilização. Exatamente. E pedagogia. Não, era isso mesmo que eu estava a dizer, exatamente. Não tanto no sentido da penalização, mas num estímulo ou de um incentivo. Para aqui era, perante a opção da disponibilidade de água potável e água para reutilização, quem quisesse optar pela água para água potável, teria podendo utilizar água APR, teria uma penalização. A mesma coisa que eu disse da eficiência hídrica dos edifícios pode ser, por exemplo, em sede de IMI. Por exemplo, em sede de IMI também, não haver penalização, mas haver justamente um incentivo em sede de IMI, por exemplo, haver um desconto para os edifícios. E penso que também aquela questão que o António abordou tem muito a ver com uma questão de pedagogia. Há muitos países em que se começou a reutilizar águas, por exemplo, na Austrália, águas tratadas com um nível bom. Foi necessário fazer uma grande pedagogia junto do público, porque as pessoas, de facto, têm receio em utilizar água que veio de uma estação de tratamento. E, portanto, aqui há todo um trabalho que ainda não foi feito. Sim, senhor. Já agora só uma nota daquilo que a Susana relembrou e bem, na arquitetura institucional, digamos, da água. Nós temos órgãos que estão previstos na lei de participação, desde logo o Conselho Nacional da Água, que eu diria que tem estado bastante arredado de discussões atempadas sobre estes assuntos. E, porque portanto, o Conselho Nacional da Água normalmente só fala a posteriori, não é? Infelizmente tem sido essa prática mais nos últimos anos, sim. Diogo, a mesma questão, a questão da água para reutilização. Okay. Embora... É uma boa prioridade, desde logo. Mas e o valor que está inscrito, desculpe, Diogo, o valor que está inscrito no programa da AD, que agora caiu, era 25%, utilizar 25% do volume total de águas residuais tratadas. Sim. Agora no programa não está este valor. Já lá ia, mas eu queria começar, pegando no Conselho Nacional da Água, na realidade, um dos produtos que o Conselho entregou ao Ministro em outubro passado foi as medidas sustentáveis para evitar a escassez de água em contexto de secas prolongadas, com os contributos de todos os conselheiros, alguns contraditórios, inclusivamente, mas que é um trabalho muito rico, tem medidas de curto prazo, aliás, de emergência, de curto prazo e de longo prazo. Indo agora a esta questão. De facto, o programa eleitoral da AD falava em utilizar 25% do volume total das águas residuais tratadas. Ora bem, 25% são cento e muitos milhões de metros cúbicos. Isto precisa de uma infraestrutura enorme de transporte, precisa de um país que não está... Será uma gralha do programa. E depois não aparece no programa de governo. De facto, os 25% surgem no programa eleitoral, mas depois o número já não aparece no programa de governo, embora a medida e a prioridade continuem a aparecer. Note-se que neste momento, os dados da ERSAR 2023, estamos com 0,6% de produção de águas... Relativos a 2022. Relativos a 2022. E se formos para a baixa, com 0,1%. Passar para 25% seria de uma ambição enorme, era preciso uma grande infraestrutura. Claro. E depois, eu sou um pouco cético em relação a esta questão das águas residuais tratadas, porque acho que
O país não pode ser visto da mesma maneira. Uma coisa é estarmos a falar do Barlavento Algarvio, por exemplo, outra coisa é estarmos a falar da Peneda Gerês. Temos de perceber que usar uma prioridade que seja a reutilização de águas tratadas, ou produção, no Algarve, sim, se calhar faz sentido ser uma prioridade. E eu até estou de acordo. Agora, não se pode tomar o país todo pela mesma medida. E essa tem sido, ao longo dos anos, uma das falhas, é não olharmos para o território e para as necessidades que vão sendo diferentes, claramente diferentes. Exatamente. Repare, não só há essa questão, como há novamente o problema da infraestrutura de transporte. Uma das coisas, um dos exemplos que surge no tal trabalho do Conselho Nacional da Água é a utilização de uma conduta ou emissário. Eu não sei se para águas tratadas é conduta ou emissário. É conduta, pronto. Uma conduta que levaria as águas tratadas de Lisboa em direção ao aproveitamento do Alqueva e que pelo meio ia distribuindo para rega. Certo. Aí se calhar faz todo o sentido, porque estamos a falar de muita água residual tratada, muita, Que se podia disponibilizar. que ainda por cima está a ser despejada em meio já salino, no mar. Portanto, nem sequer é no rio. Portanto, eu diria que olhar para o país todo, não. Olhar por regiões e projeto a projeto, sim. Sim, muito bem. E vamos para... Já agora, João, Força. Eu acho que esta matéria também há qualquer coisa que não está no programa da AD, mas está agora no programa do Governo, que eu acho que é muito importante, que é rever ou fazer agora um novo Plano Nacional da Água para o horizonte 2025-2040. Ou seja, porque nós nos últimos tempos temos falado deste projeto que o Diogo falou, temos falado de transvases, mas não há uma ideia face às condicionantes atuais, face às disponibilidades atuais, face àquilo que se perspectiva e que é necessário verter, como caudais ecológicos nos troços dos rios, etc., temos de ter, no meu ponto de vista, uma nova dinâmica no planeamento hidráulico do país e, portanto, estas questões todas não podem aparecer só como projetos isolados, mas deveriam, antes, ter um chapéu de uma visão para o país todo, com as diferenças que o país tem, claramente. E se assim entenderes, poderás desenvolver um pouco a ideia na última questão que é entregue. Mas, João, desculpa, só voltar aqui à questão que o António levantou. Do planeamento. Penso que é muito interessante a questão do edificado, do selo hídrico, digamos assim. Nós compramos uma casa e não temos manual de instrução de como utilizar a infraestrutura do próprio edifício. É uma coisa que há quem esteja a trabalhar nisso e há coisas interessantes já feitas, mas eu penso que também estou de acordo, desde esta microescala de intervenção, haver um chapéu é sempre importante. E, portanto, o chapéu tem que ser território a território, ou seja, tem que se entender a diversidade do território, tem que se entender as diferentes soluções, e isto vale para tudo. Claro. Vale para as questões dos transvases, para a questão da reutilização, para as questões dos transportes, porque os agricultores têm reagido à utilização de águas residuais tratadas porque fica mais cara claro. Do que utilizarem... E essa dimensão, a análise territorial, tem estado muitas vezes afastada das análises, seja na água, seja em outros setores. Mas parece também que o país é pequeno. Que tenha trazido o relatório, claro. Porque de facto eu também contribuí para o relatório do Conselho Nacional da Água e acho que foi um esforço interessante que fizemos em conjunto, não foi? E acho que será útil ao país. Muito bem. Vamos para a última prioridade selecionada, que é que se prende com aumentar a capacidade de armazenamento de água, e tinha mais 2 pontos selecionados, relacionados com o armazenamento, com estas questões: ponderar transvases de águas superficiais em bacias e depois aumentar a capacidade de retenção das disponibilidades hídricas. Agora, no programa do Governo, os transvases caíram. Bem. António, como é que vês isto? Como é que olhas para isto? O que é importante aqui destacar? Pois, eu acho que caíram, e bem, não é que eu seja contra os transvases, mas acho que os transvases não devem aparecer assim como uma medida isolada e, portanto, cair dentro de uma estratégia, de uma visão, digamos, para os recursos hídricos dos próximos anos. Aliás, no programa da AD até havia aqui algumas questões contraditórias, como, por exemplo, primeiro dizia que uma das metas era aumentar a capacidade de armazenamento de água até 20% do total dos escorrimentos, queriam dizer escoamentos, mas depois logo a seguir dizia avaliar o aumento da capacidade de armazenamento de água, ou seja, parece contraditório, eu acho que faz sentido é avaliar, primeiro planear, claro. Não é? É claro que este número também parece ser um número redondo, não é? Porque é que 20% dos escoamentos depois no plano do Governo isso já não está.
Agora, vamos lá ver, isto é qualquer coisa que mesmo dos relatórios internacionais, por exemplo, do International Panel of Climate Change, o IPCC, sobre as medidas de mitigação às alterações climáticas, tudo leva no sentido de se aumentar a disponibilidade de água através de maior armazenamento, de maior reserva de água para dar as mesmas garantias face a incertezas e variabilidades hidrológicas diferentes. Mas há muita dificuldade em armazenar, e quando se pretende armazenar, não por há exemplo, muitos os agricultores sítios. não conseguem. Claro. Não, vamos lá ver, há várias possibilidades. Em alguns casos até se pode aumentar as barragens já existentes. Portanto, em alguns casos é possível fazer uma sobreelevação das barragens existentes. Portanto, estamos a falar tipicamente, por exemplo, no Rio Ocreza, na barragem de Paracana, que já se fala disso há muito tempo, por exemplo. E noutras é possível, existendo já a infraestrutura, elevar. Noutras também será possível fazer ligações entre elas, pese embora também aqui uma das medidas da capilaridade entre pequenas barragens que estava no programa da AD e desapareceu ainda bem, que estou a ver com dificuldade entre proprietários diferentes no Alentejo estar a fazer ligações de barragens privadas para a rega, estou a ver com dificuldade. Agora, de facto, temos de tomar opções, por exemplo, ainda no Ocreza sobre o Alvito, portanto, ainda também é assim, já não há muito espaço no país para grandes barragens, a verdade é essa, não é? E, portanto, tem é de, por um lado, estudar-se aquelas que estão estudadas, já algumas delas há muito tempo, ver, de facto, a sua viabilidade técnica, económica e financeira para a sua execução. Estou a falar do Alvito, concretamente. Eventualmente, no Algarve, mais uma ou outra, como, por exemplo, a Foupana, que é muito querida também lá pelo setor agrícola no Algarve. Mas já não temos assim um potencial muito grande de criar novos reservórios de armazenamento. Portanto, é outra possibilidade, é dentro da tal visão que se tem de ter, onde entra agora como um dado quase seguro, um potencial de alguma reutilização, o potencial da desalinização, etc. Pode haver a alocação de parte dos volumes armazenados em algumas albufeiras para outras finalidades. Portanto, rever um pouco, digamos, sempre os dois pratos da balança, entre as disponibilidades e as necessidades. E, portanto, se havendo novas origens, como, por exemplo, a desalinização para as zonas do litoral, para o setor urbano, se calhar é possível retirar alguma alocação de barragens já existentes para o setor urbano nessas regiões para outros setores. E, portanto, é essa revisão em sede de um Plano Nacional da Água que eu acho que faz falta, e ainda bem que está no programa do Governo. Muito bem. Diogo. Eu iria um pouco no mesmo sentido e concordo. Acho que olhar para o aumento da capacidade há que fazer primeiro uma avaliação. Eu creio que li algures, e agora já não consigo precisar onde, em que se fala de desassoreamento, faz sentido, sobre elevações faz sentido. Novas barragens, como disse o Carmona Rodrigues, tem de se ver uma a uma, porque já não há muitas para fazer, especialmente de grande volume, e geram sempre posições extremadas. Não é nada que se consiga gerar ao centro. Portanto, há os a favor e os contra, e no meio pouca gente. Acho que a questão dos transvases, acho muito prudente ter-se tirado. É uma questão muito polémica, é uma questão que eu diria que só se usa em último, é um plano B. É um plano B para um país em que não tem outras soluções, e nós temos a dessalinização, temos a reutilização das águas tratadas, temos muitas outras soluções à frente, novas barragens, etc., à frente dos transvases. E por isso acho que as transferências de caudais entre bacias ter saído, ou seja, ter estado no programa eleitoral e ter agora não estar no programa... O problema dos transvases é também uma questão de custo? Não é só, não é só. Não, Não. é uma questão social, é uma questão política, é uma questão ambiental e é uma questão futura, porque ninguém nos diz que mais tarde a seca não vai começar a subir por ali acima e de repente estamos a passar água de onde para onde. Portanto, acho que a questão das barragens, essa sim deve ser bem vista. Também é muito polémica, como eu disse, há a favores e contras, não há pessoas no meio, pouca gente indiferente, mas o potencial já não é assim tão grande, mas ainda assim pode-se justificar em algumas alturas, embora chame a atenção que nos últimos 10 anos as barragens do Algarve não têm conseguido encher novamente. Portanto, uma coisa é construir a barragem e depois é rezar
aos São céus, Pedro, ao São ao São Pedro, Pedro. para que ela encha. Muito bem. Está bem? Professora Susana Neto. Não, pegando exatamente nestas questões que o Diogo levantou, eu estou absolutamente de acordo que é prudente não falar em transvases assim, sem ter um grande conhecimento dos seus impactos, porque, como dizia há pouco, não se trata apenas de transportar líquido, é transportar o ecossistema. E os ecossistemas não se transportam de um lado para o outro, em princípio. Isto é um princípio. Portanto, eu diria que nem é um plano B, seria um plano F, não sei. De qualquer forma, é muito importante compreender o território, compreender a questão da conservação da água nos solos, que aliás é referido a algures, eu agora não consegui Sim, no encontrar, mas programa do é governo. referido a algures. E isso penso que é uma nota positiva que eu dou, porque a questão da retenção da água no solo é uma questão importantíssima que tem sido muito minimizada, muito desvalorizada, Mas enfim, os não ventos sopram referida. para aí, lá de Não fora. referida. Não, Certo? isso é uma questão importantíssima e nós temos que, em vez de advogar, e aqui já dou a nota negativa, advogar o aumento da irrigação e das áreas irrigadas, temos é que pensar em manter alguma agricultura tradicional de sequeiro com a água que ela necessita. E para ter essa água que necessita, os solos não podem estar como estão. Ou seja, secar os solos, e não se resolve só com as tecnologias MAR dos aquíferos, portanto, a recarga artificial de aquíferos, porque isso é uma medida também extrema e poderemos ter que a utilizar em alguns pontos, mas o que deveríamos era tentar o mais possível repor as condições naturais de equilíbrio do ciclo hidrológico no seu sentido mais amplo, em toda a bacia hidrográfica, de montante para jusante, da comieira e da florestação e da parte arborizada, até à zona erodida da costa e a questão dos ciclos sedimentares. Portanto, tudo isto tem que ser compreendido em conjunto para se poder fazer alguma coisa que não seja disruptiva e que não seja depois paga ao fim de algumas gerações, que eu penso que é o que nos está a acontecer. E, portanto, só queria acabar dizendo que continuar a falar em panaceias de temos uma costa de 800 km e, portanto, temos muita água do mar para dessalinizar, ou podemos fazer transvases, ou podemos construir mais barragens, em minha opinião, é continuar a empurrar, como se costuma dizer, com a barriga, em vez de pensar como é que vamos utilizar a água que temos E da conservá-la. forma mais sustentável. Certo. Portanto, aqui temos que olhar para todas as utilizações no território, desde o edificado e a poupança de água na torneira de casa, até às formas de agricultura mais sustentáveis. Muito bem. Agora, sobre esta matéria, não está aqui referido, mas suponho que deve entrar no planeamento, especialmente aqui da Grande Bacia do Tejo, um projeto que, aliás, mereceu agora um estudo de viabilidade que foi terminado, parece-me há pouco tempo, pelo Ministério da Agricultura, sobre o chamado Projeto Tejo. O Projeto Tejo não prevê, de facto, barragens, prevê 2 ou 3 pequenos açudes no Rio Guadiana e eu não conheço ainda as conclusões desse estudo de viabilidade, que foi prometido e foi feito, mas eu acho que vai muito nesta linha, ou seja, de melhor utilizar a água sem grande artificialização, garantindo também recarga de aquíferos, evitando alguma maior intrusão salina decorrente da subida do nível médio das águas do mar, permitindo, por exemplo, também a navegabilidade do Tejo, que é uma coisa que está defendida há muito tempo no Livro Branco do Ambiente da União Europeia, por questões energéticas e questões ambientais, valorizar o transporte fluvial. E, portanto, isso permitia, digamos, uma também modulação dos caudais que vêm de montante, que é uma grande variação, permite, digamos, uma suavização desses caudais, com uma utilização, digamos, de todas as zonas adjacentes do Tejo de uma forma que estava prevista de outra forma, mas desde os anos 70 de um plano da hidrotécnica portuguesa e que depois, enfim, por várias razões foi sucessivamente adiando, e eu acho que é uma zona do país que, se olharmos para os grandes rios, temos o Douro todo aproveitado, o Guadiana praticamente todo aproveitado e o Tejo, acho que ainda com este projeto seria bem. interessante e ia no sentido de uma modernização da visão da gestão dos recursos hídricos. Muito bem. Agora sim é o espaço em que vocês podem desenvolver alguma ideia ou identificar alguma prioridade que entendam que deve ser posta em prática e incrementada pelo atual governo. Há pouco falavas do planeamento hidráulico, não sei se queres ver por aí ou no sentido. Sim, ele de alguma forma está agora aqui no programa do governo, fala-se no desenvolvimento do Plano Nacional da Água 2540, não é?
Agora, eu acho que sim, mas quer dizer, temos de olhar para a Autoridade Nacional da Água, que é a Agência Portuguesa do Ambiente, para estas questões institucionais das administrações de região hidrográfica, qual é a sua dependência, qual é a sua autonomia, quais são, digamos, enfim, são questões que têm andado, enfim, talvez demasiado a saltitar e ainda não estabilizaram num modelo, digamos, que é preciso para o território. Agora, eu acho que é muito importante agora é olhar para os recursos, para os meios, ou seja, a autoridade tem lá pessoas fantásticas, mas toda a gente reconhece que tem poucos meios financeiros, poucos recursos técnicos e poucos recursos humanos. Aliás, o que disseste agora há pouco, parece que saiu agora um concurso para entrar em 150 pessoas, não é coisa menor, Não, mas é a constatação que de facto há um déficit enorme. enorme, claro. E, portanto, esse déficit enorme também, entre outras coisas, lá, das várias responsabilidades e competências que tem a Autoridade Nacional da Água, é na questão do planeamento. E, portanto, eu acho que aí é preciso Muito bem. ter equipas que permanentemente olhem para o estado do país nesta matéria e vão tendo, digamos, capacidade de propor superiormente, digamos, um calendário de medidas. Diogo. Ora bem, eu até ontem estava preparado para ferver nesta questão, porque o Em que programa, nesta questão de fazer notar, enfim, coisas, salientar coisas que estão ou não estão no programa eleitoral. E eu vinha doido para salientar que não vinha lá nada sobre o Pensar 2030. Está. Mas está corrigido no programa do governo. Portanto, o programa do governo já identifica, diz acelerar o cumprimento, ou acelerar a implementação dos planos regionais de eficiência hídrica, do plano estratégico de abastecimento de água, portanto, o Pensar 2030. Ora bem, isto é importante porque nós chegámos aqui a gastar uma média por ano de 500 milhões de euros, ok? Mas não no último plano, no Pensar 2020. No Pensar 2020 gastou-se metade, cerca de 230 milhões de euros por ano. Portanto, estava previsto gastar-se 3,7 mil milhões e gastou-se 1,8 mil milhões, ok? E isso leva a, muito provavelmente, ao mau desempenho do Pensar 2020. O Pensar 2020 tinha 50 metas, 53 para ser preciso, e só se cumpriram 7. Ok? Pudera, gastou-se metade do dinheiro que estava previsto. E estamos há 3 anos sem plano. E, portanto, ter omitido o plano, para mim seria gravíssimo. Não é o caso. Aqui fala-se em acelerar a implementação, o que é muito bom, mas eu até ia mais longe, em rever, ok? Porque perderam-se 3 anos, o nível de investimento previsto neste plano é outra vez de 500 milhões de euros, ou seja, já se perdeu um avanço de 1.500 milhões. Quer dizer, houve investimentos, mas também não houve monitorização, também não sabemos quantos. E, portanto, acho bem e acho que provavelmente devia-se reabrir, porque agora já deixou de ser um plano a 10 anos, passou a ser a 7. Uma questão que gostei muito de ver no novo programa de governo prende-se com a seguinte medida: desenvolver novos instrumentos de financiamento dirigidos para a renovação de infraestruturas e reforço de eficiência hídrica. Como nós sabemos, a renovação em Portugal e a reabilitação das infraestruturas tem estado muito aquém do desejado. Estamos a empurrar para gerações futuras um problema e a ideia de desenvolver novos instrumentos de financiamento, embora eu não sei... E descortina qual será a fonte? E era o que eu ia dizer, embora eu não saiba o que é que está na cabeça de quem fez o plano, seguramente passará por uma alavancagem daquilo que são os nossos fundos. O que é que eu quero dizer com isto? Nós não podemos continuar a despejar 60% a fundo perdido, ou 70%, ou 85%, ou 50% que sejam, num projeto. Temos de reduzir a comparticipação para poder ir a mais projetos. Isto chama-se isto alavancar. Ter uma capacidade de alavancar o nosso dinheiro. Outros instrumentos possíveis, por exemplo, é na despenalização do serviço da dívida, ou seja, utilizar incentivos para que as entidades gestoras se possam endividar com dinheiro mais barato. Também é uma forma de alavancar. E, portanto, conseguir fazer mais com menos fundos perdidos e mais com menos subsídios. Acho a ideia
excelente Muito bem, e concretizável. muito bem. Então, muito Professora. rapidamente, eu vou colocar a tónica central na questão da sustentabilidade. No fundo, nós vivemos num contexto de mudanças climáticas que nos trazem eventos completamente imprevisíveis e, portanto, é muito difícil planear a muito longo prazo sem ter muitos sistemas, plataformas de contingência que possamos acionar quando é preciso. Mas estou muito de acordo com a questão da capacitação não só do capital humano, mas também das instituições, ou seja, das organizações. É preciso uma aprendizagem institucional, e isto já vem de longe, para abordar, de facto, ou para integrar as várias questões multidimensionais da governança da água. Digamos assim, nós temos os silos, os chamados silos, cada um pensa na sua agenda, mas depois temos uma abordagem que queremos ser integradora. Ora bem, uma arquitetura institucional em silos não permite, de facto, ter grande sucesso. E, portanto, vou só deixar esta nota com duas questões que penso que são prioritárias. Uma é, de facto, fazer a articulação de integração política vertical e horizontal, ou seja, no sistema de planeamento temos os planos de desenvolvimento territorial ou os planos de ordenamento territorial, em que os planos de recursos hídricos se integram, mas depois, nos interstícios, digamos assim, na articulação entre eles, as coisas falham muito. E, portanto, nós podemos ter até toda a bacia hidrográfica coberta por vários planos territoriais, mas depois não temos mecanismos de articulação entre elas, assim como não temos mecanismos eficazes de articulação de políticas de local para central e de central para local, porque os dois sentidos são importantes. Sim, senhor. Depois vou dar a segunda prioridade, penso que é uma nota interessante que aparece no programa do Governo, não tenho a certeza se estava no anterior da eleitoral, que é a questão das soluções de base natural, aquilo que chamam aqui infraestruturas verdes, que eu estou a entender como soluções de base natural, e o aproveitamento das águas pluviais. Não falámos aqui, mas nas fontes alternativas, obviamente, que há aqui As águas muito... pluviais. E, por exemplo, quando falamos no Algarve, e nas questões do Algarve, e nós temos ainda a arquitetura, não sei se as açoteias, em que havia cisternas sob algumas das casas para também climatizarem as casas, e há uma série de coisas que podem ser recuperadas e pode haver um incentivo também do ponto de vista até das taxas de recursos hídricos e da parte de licenciamento, facilitar para que habitações mais isoladas em zonas rurais possam, por exemplo, fazer recolha de águas pluviais e fazer a sua utilização, assim como no edificado urbano poderemos ter também aproveitamento de águas pluviais. Por exemplo, todos os edifícios têm que ter um depósito de segurança. Alimentá-lo com a rede pública é um disparate imenso, quando se podia apenas recolher a água que escorre da chuva e ir fazendo esta... Portanto, há aqui muita coisa a fazer nas soluções de base natural, ou seja, fechando o ciclo, sustentabilidade. Penso que é a grande questão que nos preocupa, e os ciclos governativos são sempre curtos, mesmo que alguns sejam mais longos que outros, mas são sempre curtos para conseguir ter estas medidas de longo prazo. Que criem lastro. Exatamente. Muito bem. Posso só dar uma pequena nota Muito sobre este rápido. primeiro ponto que a Susana falou, que é muito importante, que aliás das palavras mais difíceis de conseguir na gestão de recursos hídricos é a integração. E, portanto, para além da arquitetura, da Autoridade Nacional da Água, das administrações regionais hidrográficas, etc., há qualquer coisa que está prevista, aliás, na Lei da Água de 2005, no artigo 70, que são as associações de utilizadores, que nunca foi feita nenhuma. Pese embora já ter havido despachos conjuntos dos Ministérios do Ambiente e da Agricultura a designar aproveitamentos já existentes que mereceriam ser governados, por assim dizer, por associações de utilizadores. Conhecem bem a realidade. Conhecem bem a realidade, mas nunca foi feito. Portanto, há um caso, que é um exemplo, que aliás já tem sido falado, que podia ser exportado para outras regiões do país, que é o Alqueva. A empresa do Alqueva, que não é uma associação de utilizadores, mas acaba por ser. Ou seja, é um caso que é bem visto na gestão de recursos hídricos de uma grande região, porque tem o setor urbano e doméstico, tem o setor agrícola, tem o setor energético, tem o controle dos caudais ambientais. E, portanto, tem sido visto como um bom exemplo de uma gestão de um aproveitamento integrado de recursos hídricos. E isso devia-se exportar para outras... aliás, por estar previsto na Lei da Água, mas faltaria agora consagrar esse modelo de gestão integrada. Mas isso só seria possível se a Autoridade de Região Hidrográfica não tivesse apenas a tratar dos móveis e do património. Exatamente. Sim, senhor. Estamos a entrar na ponta final do nosso podcast sobre a água, de abril.
e é o momento para então elegermos a figura do mês. Primeiro podemos começar pela figura. António, quem selecionas para ser a figura do mês? Eu permito-me destacar a professora Maria da Graça Carvalho, nova Ministra do Ambiente e da Energia. Foi minha colega do governo, portanto conheço-a bem, tenho um imenso apreço e admiração por ela, pela pessoa que é, pela carreira que tem. Devo dizer que, pronto, eu se calhar como muitas pessoas fomos apanhados de alguma forma de surpresa pela escolha, mas acho que é uma escolha felicíssima e desejo as maiores felicidades, necessariamente, já lhe enderecei esses votos de felicidades, mas eu acho que é uma pessoa que, de facto, com provas dadas, por onde tem passado, e especialmente nesta área em que ela tem vindo a trabalhar mais na inovação e na transição energética, que tem tudo também a ver com o ambiente, acho que foi uma excelente escolha, portanto eu destacaria a figura da professora Maria da Graça Carvalho. Diogo. Eu ia eleger o Pedro Lajinha. Pedro Lajinha foi eleito agora recentemente diretor da revista da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas. É uma pessoa, é um verdadeiro especialista do setor da água, uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa absolutamente central nas águas de Portugal, está lá desde o início, transversal a qualquer conselho de administração, a qualquer governo que tenha passado, com funções tão importantes quanto ter sido o gestor de projeto de todo o sistema do Barlavento e do Sotavento Algarvio, desde o acompanhamento do projeto, estudos de impacto ambiental, lançamento de concursos, acompanhamento de obra. Ele tem um papel absolutamente central nas águas de Portugal. Além disso, ainda concebeu o sistema de monitorização dos investimentos do grupo, que não são poucos, como sabe, e, portanto, o Pedro Lajinha só pode estar de parabéns. Muito bem. Ora bem, Professora. eu julgo que é sempre, enfim, um pouco difícil eleger pessoas, porque há muitas pessoas a trabalhar muito bem nas questões da água e a lutarem com todas estas dificuldades. Mas eu pensei um pouco e decidi dar o meu tributo ao Pimenta Machado, ao vice-presidente da APA, porque penso que é uma pessoa que tem mantido uma atitude muito positiva, muito otimista, consegue encaixar bem as críticas que são feitas à APA, e aliás é ele que as absorve sempre, normalmente, é sempre ele que dá a face. Dá o corpo às balas. Dá o corpo às balas e está muito presente e está muito interveniente em várias escalas territoriais também. Portanto, está nas coisas, aparece agora na abertura da lagoa, não sei o quê, aparece na revitalização dos cursos de água no Norte. Está muito super ativo nas questões da erosão costeira, por exemplo. Eu penso que é uma pessoa que tem, de facto, empenhado muito bem esta... Muito diversificada aqui as vossas escolhas. E a decisão? Qual seria a decisão do mês? Bem, a decisão do mês foi convidar a Maria da Graça Carvalho para ministra. Foi uma grande decisão. Sim, senhor Diogo. Para mim, a decisão do mês também foi do Luís Montenegro e foi a criação do Ministério do Ambiente e da Energia. Portanto, voltamos ao ambiente e à energia, não tenho nada contra a ação climática, antes pelo contrário, acho que é precisa, mas especialmente com 2 secretários de Estado, um deles conheço, o Emílio de Sousa. A Maria João Pereira não conheço, mas desejo as maiores felicidades ao Ministério, à Senhora Ministra e aos seus secretários de Estado. Muito bem. Professora Susana Neto? João, eu peço desculpa de vou ser um bocadinho provocadora, mas eu penso que a decisão do mês ainda não foi tomada. Eu espero que seja uma decisão, relativamente a estas questões que estamos aqui uma decisão que possa, de facto, congregar diversas visões técnicas e políticas no sentido de dar os passos concretos para esta sustentabilidade que todos defendemos. E estou à espera dessa decisão. Mas abril águas mil, portanto, eu estou muito confiante que vai chover alguma decisão que vai ser muito boa para todos os portugueses. Muito bem, muito obrigado. Foi assim o nosso primeiro podcast de água. Muito obrigado à nossa convidada Susana Neto, professora Susana Neto, investigadora na Universidade de Lisboa. Tem trabalhado em investigação e política de gestão integrada da água e planeamento territorial nos últimos 30 anos. Muito obrigado aos nossos 2 residentes, António Carmona Rodrigues,
professor na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Nova, e Diogo Faria de Oliveira, administrador da Defining Future Options, e à equipa do Jornal Água e Ambiente. Regressamos com um novo podcast no mês de maio. Até lá!